Graças e paz da parte do Cordeiro, irmã e irmão. Nós ainda não podemos estar no mesmo lugar, cultuando ao Senhor, juntos no nosso templo, mas nós ainda podemos nos colocar diante da palavra do Senhor e eu quero realmente nesse momento te convidar a abrir sua mente, abrir seu coração para ouvir a voz de Deus. Eu peço perdão para você, esse vídeo ele acabou tendo que ser gravado correndo porque o vídeo original deu problema, esses problemas de tecnologia. Então eu tive que gravar aqui correndo e vai ser um pouco sem edição também, tá bom? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em João 14. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 7. E o texto diz o seguinte: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem um caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Há várias formas da gente olhar para o Evangelho de João. Eu não quero aqui entrar nesse contexto dos métodos e tudo mais, mas eu quero te convidar a observar que esse é um Evangelho que fala sobre os encontros de Jesus. Jesus, quando encontrava com as pessoas que cruzavam o caminho de Jesus não saíam as mesmas, elas eram profundamente transformadas, e é isso que esse Evangelho está revelando, e também está revelando a característica relacional de Jesus. Jesus gosta de se relacionar com as pessoas. Aliás, o Evangelho de João começa com a expressão: do princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, o Verbo se relacionava com Deus. E aí, mais para frente, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Bom, aquele que se relacionou com Deus agora se fez carne para se relacionar conosco. Esse é um evangelho que fala muito sobre relação. E, por um acaso, nós agora estamos num momento em que a gente está com a relação truncada. Nós não podemos nos encontrar totalmente, mas ainda assim, Jesus quer se relacionar conosco e Ele quer nos fazer igreja que se relaciona um com o outro. Nesse trecho em que nós estamos aqui, nós estamos numa conversa. Jesus está conversando com os seus discípulos à beira da mesa da última ceia. Essa conversa ela inicia no capítulo 13 e ela encerra lá no capítulo 17. Ou seja, o evangelista ele está apontando todo o caminho, toda uma conversa de um Jesus que, apesar da aflição de saber que logo estará indo para a cruz, mesmo assim, faz a vontade do Pai, conversa com seus amigos, e lembre-se que nessa mesma conversa, no capítulo 15, ele diz que já não os chamo de servos, mas de amigos. Ou seja, ele está ali conversando com seus amigos, está conversando ali com eles, consolando, mas também ensinando, mostrando a eles o caminho da verdade. E, curiosamente, nessa conversa existe essa história, existe essa reflexão sobre a habitação do Pai. E ele está dizendo, inclusive, que a casa do Pai tem muitas moradas e que, quando ele chegar lá, ele está reservando já o lugar para os seus discípulos, e ele vai falando sobre a questão do caminho. Inclusive, ele afirma, que os discípulos já conhecem o caminho, e Tomé, com esse espírito instigador dele, esse espírito curioso dele, esse espírito um pouco cético, pergunta: ok, você está falando aí de caminho, mas nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que a gente vai saber esse caminho? E Jesus aproveita essa conversa, essa pergunta, para trazer a nós uma reflexão maravilhosa. E eu quero então observar com você essas 3 falas do eu sou que ele faz no verso 6. E o primeiro é: eu sou o caminho.
Nós estamos sempre buscando novos caminhos, não é verdade? Olha para o ser humano. O ser humano ele está o tempo inteiro buscando, ele está numa busca incessante, uma busca que não para, uma busca que realmente não nos leva a lugar nenhum, mas a gente está sempre buscando. E a gente vai encontrando e vai apontando caminhos para chegar onde nós não sabemos. C.S. Lewis, inclusive, fala que a história humana é a longa e terrível história do homem tentando encontrar outro além de Deus para fazê-lo feliz. Nós estamos nessa busca, a gente quer encontrar o caminho da felicidade para que ele pode substituir a Deus, a gente quer encontrar o caminho da saúde porque aí a gente não precisa depender de Deus, a gente está buscando vários caminhos. Aliás, a política tem o seu caminho, a ciência tem o seu caminho, a religião tem o seu caminho. E eu falo especificamente dessa. O caminho que a religião nos ensina para Deus é o caminho de uma santidade moralista, onde eu cumpro uma série de ritos, uma série de regras, e aí eu me faço santo porque eu não faço nada de errado e posso apontar para o outro. Esse era o caminho dos fariseus. Os fariseus não faziam nada errado, mas a essência eles tinham perdido. Esse é o caminho da religião, o caminho dos dogmas, o caminho da moral mais imoral. Porque Jesus aponta que não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu não faço, mas o caminho é Ele. Não é a fuga dos pecados, mas é estar no caminho que é Ele. E porque no caminho Ele vai nos transformando. É no caminho que Jesus vai fazendo todas as mudanças no nosso coração. A segunda coisa é que Ele diz que eu sou a verdade. E a verdade, no sentido que Jesus coloca aqui, não é a verdade como a certeza de um fato. Não é a ideia filosófica. Não é também a doutrina certa, não é a ideia correta, não é a ideologia mais próxima. Quando Jesus diz que Ele é a verdade, Ele está colocando que a verdade, a partir dele, é uma pessoa. Ele é a própria verdade. E no momento em que nós conhecermos a verdade, você sabe muito bem disso, Ele, Jesus, que é a própria verdade, nos libertará. Ele é essa liberdade que liberta. É importantíssimo a gente entender que a verdade que Jesus está apontando neste ponto, e também no texto em que ele fala que a verdade vos libertará, não é a doutrina certa, mas Ele é a verdade. É com Ele que nós precisamos encontrar, porque no momento em que eu encontro com o próprio Cristo, eu consigo entender a verdade. O terceiro ponto é a vida. Uma vez que eu estou no caminho, eu estou trilhando esse caminho baseado e balizado pelo próprio Cristo. E encontrei com Ele, que enquanto verdade me faz enxergar tudo com mais beleza, eu então recebo a vida. E essa é a vida que Deus nos dá, o próprio Cristo. Uma vida em que eu não preciso mais viver de objetivos malucos que esse mundo traz, que eu não preciso viver das discussões malucas que esse mundo tem, que eu não preciso, inclusive, viver essa vida que esse mundo tem, porque essa vida é uma vida que se finda. No momento em que eu encontro com Cristo, enquanto Ele é a minha vida, eu consigo encontrar um novo objetivo para essa vida. Ele passa a ser o meu foco. E o meu maior foco enquanto vida em Cristo é simplesmente desfrutar do amor de Deus, mesmo aqui. Olha, quando eu olho para o caminho, quando eu encontro com a verdade e eu percebo a vida em mim, eu finalmente posso ir ao Pai. Thomas Kempis, e aí eu caminho para o encerramento, diz o seguinte: sigam-me, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é possível andar fora do caminho,
Não é possível conhecer fora da verdade. Não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade em que vocês devem crer, a vida na qual vocês devem pôr sua esperança. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível e a vida infindável. Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira, bendita, não criada. Se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, e tomarão posse da vida eterna. Isso não é glorioso? Saber que no momento em que nós encontramos com Cristo, apesar das lutas, apesar das dificuldades, a gente pode encontrar um verdadeiro caminho para caminhar, uma verdadeira verdade para ser liberto e a vida para que a gente possa viver em plenitude. Eu encerro perguntando para você qual caminho você tem trilhado hoje. O caminho da religião, que é moralista, que coloca regras para obter algo, ou o caminho de Cristo, que no caminho nos transforma e nos faz ser muito melhores do que nós somos, nos faz cada vez mais, a cada passo, a cada trilhar, conhecer mais a Ele, ser mais transformado e mais parecido com Ele. Qual é a verdade que você tem acreditado? A verdade que este mundo diz, que os homens deste mundo falam, ou a verdade do próprio Cristo, que é o Cristo, pois Ele é a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Que vida você tem vivido? Essa vida cheia de amarguras desse mundo, ou a vida verdadeira e plena que só o Cristo pode te dar? Lembre-se que Deus está com você.